Mauro César Pereira, essa situação do Gabigol, você sempre fala, jogador tem que se preocupar com o clube, torcedor também. Muitas vezes você sempre deixa isso claro. O que falar da postura do Gabigol ontem? E também tem muita gente querendo criticar, mas é um contexto também, né? O cara tava virado, tá em festa, tá em férias, tava com a torcida dele. Eu acho que tem que falar mesmo, eu acho que ele tem que entrar no clima. O que você achou da postura do Gabigol e do grito da torcida do Flamengo, Mauro? Bem, assim, primeiro assim, eu acho de fato que futebol é clube. Para mim, a seleção só tem graça na Copa do Mundo, na Eurocopa, e teria até graça na Copa América se ela fosse de 4 anos junto com a Eurocopa. Isso seria legal. Algo parecido, né? Você espera 4 anos, ainda mais se pudesse assim, México, Estados Unidos, né? Para dar uma engrossada. Quando tinha antes, né? Canadá agora. Às vezes convocado. Isso é legal, uma Copa das Américas com um eliminatório lá para os pequenininhos da América Central, as Bolívias e Venezuelas da vida, que tal você pega lá 12 times e faz uma Copa América bacana, numa sede específica, seria interessante. Mas não é assim, toda hora tem Copa América, então banaliza. Então, para mim, seleção é Copa do Mundo e Eurocopa. O resto é chatíssimo. Liga das Nações, eliminatória, é um saco, um porra, é amistoso. Então, meu Deus do céu, muito chato. Mas dá audiência porque a seleção brasileira joga sozinha. Então, ela não concorre com os clubes. E se tiver jogo de clube, né, estadual, o que for, tem desfalques e tudo mais. Então, acaba ofuscando. Mas sobre o Gabriel, assim, eu não acho absurda a não convocação dele. Eu acho que ele não teve uma grande temporada. Ele fez um gol decisivo. Ele foi generoso na forma de jogar para facilitar o jogo do Pedro, que foi para a Copa, mas acho que ele jogou menos do que ele pode jogar. Perdeu muitos gols, teve uma temporada aquém, embora ele não tenha faltado a ele, tirando aquele momento ali que se questionou por conta daquela carreira artística que ele abraçou, e ele vinha perdendo muitos gols. Aí vem a discussão. Pô, esse cara está concentrado no trabalho ou na carreira artística? Porque ele vinha errando muito para um jogador como ele, que tem qualidade para acertar mais, não para errar tanto. Mas ele voltou mais cedo das férias, ele treinou, ele não se machucou gravemente. Ele foi um cara profissional ao longo do ano. Cometeu erros técnicos em campo, que eu acho que ele deve corrigir. Não para essa temporada, mas para o futuro, obviamente, que essa já acabou. Os goleiros já sabem mais ou menos como ele vai bater na bola, aquela bola que ele bota de curvinha tirando ali. Eu acho que ele precisa... O André Rocha defende muito essa tese, eu concordo totalmente. Diversificar um pouco mais o seu repertório nos arremates, nas finalizações. Mas ele melhorou muito, saindo ainda mais da área do que saiu nos tempos do Bruno Henrique como parceiro, para trabalhar como meia, para servir os companheiros. Até com o Paulo Souza ele fez isso. E mais ainda depois com o Dorival, quando o Bruno se machucou e o Pedro virou titular. Então ele teve uma temporada, acho que aquém. Ele não é a Copa do Mundo, acho que não é um absurdo. Acho que absurdo é levar o Martinelli e não levar o Firmino. É você levar o Martinelli e não levar mais um zagueiro. É você levar o Martinelli e menos um cara de meio campo. 9 atacantes. São 3 atacantes. Um é o Neymar, sobram 2 vagas. Tem 8 caras para 2 vagas. Vai ter um jogador que não vai atuar. Agora, sobre a seleção, eu acho que se ele de fato estiver bem resolvido, problema nenhum. Porque o que ele já conseguiu no futebol, sendo hoje um ídolo, um jogador que está na história do Flamengo, é muito mais do que ser reserva numa Copa do Mundo, gente. O Tyson foi reserva na Copa passada, e daí? O Tite, mas se fosse campeão, o Tite levou o Tyson, mas não ganhou. O Brasil perde mais Copas do que ganha. Não é isso? Obviamente. Ele ganhou 5, as outras ele ganhou. Ninguém ganha todas as Copas do Mundo. Então a chance de você perder a Copa é maior do que de ganhar a Copa, né? Então, no momento em que ele já atingiu profissionalmente, no clube que ele defende, esse status, gols decisivos em brasileiros, 2 que ele ganhou, gols decisivos em 3 finais de Libertadores e 2 ele decidiu. Esse cara já está no Olimpo ali dos jogadores de futebol. Ele está num patamar altíssimo. Ele não depende da seleção. Ainda mais sendo reserva, de repente nem jogando. Se ganhar, tudo bem, ele bota lá campeão do mundo, mesmo sem jogar ou jogando muito pouco. Mas e se não ganha? O Tyson foi lá e ninguém lembra. O Fred foi machucado para a última Copa, lembra? Ele até foi negociado mesmo na época para o Manchester United, fez o contrato dele, está lá até hoje. É um bom jogador, foi machucado. As convocações do Tite não são indiscutíveis, inquestionáveis. Muito pelo contrário, como de qualquer treinador. O que eu não concordo muito é esse discurso de o Tite não convoca por conta do comportamento dele. Viu o que ele falou? Ela querem o quê? Um grupo de escoteiros. Um grupo de escoteiros mirins, lembra? O Guinho, Zezinho, Luizinho, aquele chapeuzinho, aquela roupinha. Os escoteiros mirins do Tite. Os bobinhos ali que ficam ali. Aí, professor, dá um tempo, meu irmão. Mas é verdade, dá um tempo. Não, se é assim que pensa... Ele analisa o comportamento. Mas o que é o comportamento? Seguraram o Serginho em 82. Deu nisso. Eu penso exatamente isso. O Serginho, você tem o Serginho, ele é bicho solto. Ele vai, na época, né? Ele fala isso. Ele vai meter o dedo na cara do zagueiro, vai largar a mão e tal. Não tinha VAR naquela época e o Serginho, para ficar domesticado, não servia. Eu acho que é um dos grandes erros do Tele na Copa de 82. Então não levo o Serginho, botava o Roberto Dinamite para jogar. Estava à disposição dele. Mas enfim, então eu entendo que assim, a manifestação dele é o direito dele.
num contexto muito especial ali, que ele estava no meio da torcida. Ele tem sim o direito de ficar com raiva de quem não convocou. O Tite tem o direito de não convocar e ele também tem. Conversar com pessoas inteligentes sempre é bom. Hoje uma pessoa inteligente me disse o seguinte: pergunta para um funcionário que ficou 3 meses de experiência numa empresa, foi contratado, ficou 3 meses de experiência. Aí tem um chefe que vai avaliar. E o cara se empenhou ali e falou, pô, cara, esse emprego, né? No final dos 3 meses, não, você vai ficar não, bonitão, tá dispensado. Esse cara não vai xingar esse chefe que não contratou? Vai falar, pô, que chefe legal, nossa, ele não me deixou 3 meses e me deu um pé no traseiro. Esse cara, que cara bacana. Não, vai xingar o cara, vai falar mal do cara. É humano, gente. O futebol tem muita hipocrisia, relações humanas. Trabalhei 3 meses, o cara me deixou lá e ele... Então, a reação dele é parecida com a desse cara. Ele foi convocado para jogos antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que o Firmino joga tanto com o Klopp e não joga com o Tite? O Tite não tem culpa nenhuma. Meteu um agora no final de semana, não, por quê? Me expliquem. Então ele não sabe usar o jogador. Porque com o alemão ele joga pra chuchu. E não joga nada com quase nada, ou muito menos com o Tite. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. O técnico também tem que saber utilizar os jogadores. Não dá pra ficar só, entra lá e faz. Ah, não jogou, a culpa é do jogador, o técnico fica ali olhando e falando titês depois na coletiva, com externos desequilibrantes, aquelas coisas. Quando não passa pros outros falarem titês também. Então, assim, não é, eu vejo que assim, o direito dele se manifestar assim, aí ele fica indignado do direito dele. Eu acho, repito, que não acho absurdo não convocar, mas ele tem o direito de pensar isso. E tem o direito também de fazer assim pra seleção. Se não vai convocar, dane-se, porque de fato ele tá no patamar muito alto. A gente vai falar o que aconteceu. O que aconteceu, exato. O que aconteceu foi o seguinte: o Tite vai, o Gabigol não precisa de você. A torcida do Flamengo gritou e, Vamp, o Gabigol, ele falou, é verdade, eu já jogo numa seleção... Caralho, ele falou assim. Vamos falar como ele falou. É verdade, eu já jogo numa seleção. E ele convocou a torcida, ele fez assim... Eu não vejo nada demais. Eu acho que o cara tá comemorando. Ele falou numa entrevista que ele tava virado. Ou seja, ele tava numa festa, foi direto pra comemoração. O cara tava empolgado. Menos que o Vidal, mas tava. Mas o Vidal tá. E ele foi no embalo da torcida. Agora tá errado, Vamp. Até porque eu também acho que o Tite tá errado de não ter convocado o Gabigol. Tá bem. Assim, eu falei pra vocês assim, quando saiu a convocação da seleção dos 26... Quem você tiraria, né? Eu falei aqui no programa, eu não posso tirar de ninguém, questão, família, vi ali várias famílias sentadas. Até o próprio Neymar mesmo, que sabia que estava, que é o 10, sentado com o seu filho, com o nome dele, vibrou tudo. Agora eu pergunto, tem um monte de danadinho ali que não fez nada pra ir pra Copa não, viu? Que eu diga tem um monte. Olhar do... São 26, do Neymar, eu não vou dizer que é os 10 aqui, mas se todo mundo pegar a carreira mesmo que fez... O Gabigol tá na frente de 10 ou 15 ali pelo que ele faz nos últimos 3 anos, como o Dudu lá atrás estava fazendo. Principalmente carregando o Martinelli, eu tava vendo aqui, o Palmeiras nos últimos 3, 4 anos, foram 11 títulos, o Flamengo 11, mais ou menos 12. Tudo, cara, tudo. E o que o Gabigol jogou, é o principal jogador do Flamengo, lá do Everton Ribeiro, do Pedro. O Pedro chegou outro dia aí, tava aí se jogar, em 3 meses conquistou a vaga pra seleção. Mas é o Pedro. E um monte que tá ali. A família tem que comemorar mesmo, e o cara também. Se você pegar os últimos 3 anos do Gabigol aí, de 2019, até antes mesmo, até chegar agora... Os 4 anos. Tudo bem, joga numa seleção, que é o Flamengo, vários jogadores de seleção, tudo ali, mas os caras queriam estar nessa onda aí de Copa do Mundo. Só quantos jogadores estão aí querendo, jogadores que estão indo lesionados, o Sané tá lá, ó. Foi convocado, machucado, né? Sadio Mané. Querendo jogar pelo menos a última partida do grupo. Né? Jogadores tudo bem renomerados, bem de vida. E eu tava olhando assim, quando eu falo que o Gabigol poderia estar, poderia, porque se você for julgar quem tá ali por merecimento, e tanto que o chefe da seleção, meritocracia, não sei o quê, chegou agora, sentou na janela, não pode, bota o Gabigol, poderia estar. E dizer assim, ó, teve oportunidade na seleção e não jogou bem, fez gol contra a Venezuela, foi mais convocado. Teve um jogador ali na seleção, jogou só contra a Bolívia, fez alguns jogozinhos e perecer para a Copa do Mundo. Mas eu sei que o argumento fez gol contra a Venezuela, normalmente, historicamente... Não, porque o cara fez gol contra a Bolívia. Aí o cara diz assim, o cara fez gol contra a Bolívia. Aí bota o peso que fez gol contra a Bolívia. Ele fez gol contra a Venezuela. O Vampeta não quer falar, mas eu falo aqui. É um absurdo você ter o Martinelli convocado e não ter levado o Gabigol.
principalmente pelo discurso do técnico da seleção. O discurso é o seguinte: meritocracia. Eu levo por mérito. Isso é cascata, isso é conversa mole para boi dormir, porque a gente sabe que no futebol tem muita coisa envolvida, muitos interesses envolvidos que a gente não tem como provar, às vezes, e aparece um cara lá por enormes interesses envolvidos. Então, você não levar o Gabigol, levar o Martinelli, é um menino que tem futuro, poderia ir para a próxima Copa.